Nos aplicativos da internet, rádio e tudo rádio, com estúdio instalado na Rua Vasco da Gama. Mas você usar só isso aqui. Só. Impacto FM, a sua melhor companhia. Pedro II, Piauí, Brasil. Opa, muito boa noite você, ouvinte da Impacto FM. Estamos ao vivo nesse momento pela TV Placas no YouTube, também pela página do Ruralzão Notícias, página Boleiro Cast, página Impacto, página também da TV Placas no Facebook e também ao vivo pelo Instagram, nesse boleiro especial de hoje, falando de mesa redonda do futebol piauiense, também futebol municipal. E nesse momento eu conclamo meu amigo colega Gilmar Barroso. Boa noite, Gilmar. Muito boa noite, professor Matheus, boa noite, professor Jarbas, boa noite, amigo Léo. É um prazer recebê-los aqui pela primeira vez em nossos estúdios, estúdio da Impacto FM. Dizer que é um prazer recebê-los e que a gente possa ficar à vontade nessa que é eu não diria uma discussão, mas uma análise a respeito da situação do Fluminense na terceira divisão, que foi um time que adotou a cidade de Pedro II como a sua casa, onde mandou os seus jogos no estadual e está mandando os seus jogos na Série D. Mas nossa principal análise diz respeito à Copa Cidade Master e à Copa Cidade Livre, que estão aí chegando na reta final. Nesse final de semana ficaremos conhecendo mais um semifinalista da Copa Master, mais um semifinalista da Copa Cidade Livre, e teremos só mais um outro final de semana, além desse próximo que vem, mais um outro final de semana, para conhecermos os 4 semifinalistas da Copa Cidade Livre e da Copa Cidade Master. Então, aqui, ao longo dos próximos minutos, estaremos fazendo uma análise, uma peneira a respeito dessas quartas de final. E dizer, professor Jarbas, inicialmente, começando por você aqui, que é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Matheus. Boa noite, Léo. Todos que estão acompanhando aí essa live. Falar que é um prazer meu estar com vocês aqui, né? As pessoas que são amigos do coração, pessoa que entende do futebol. Eu também estou aqui com meu amigo Léo. Projeto que a gente começou aí, do Pedro II Esportes, pouco tempo. Agradecer vocês por esse entendimento que a gente tem tido, né, durante essa imprensa. A imprensa sempre trabalha junto. Claro, a gente começando agora, precisa sempre de parcerias. E agradeço vocês e falar que primeiro da Copa Cidade, muito boa esse ano, tá? Um dos melhores campeonatos que eu vi aqui da Copa Cidade, bem organizado. Parabenizar todos da organização. Parabenizar vocês aqui da imprensa, faça a cobertura aqui com os jogos. O Léo também. E falar dessas semifinais, hein? Tá chegando perto as semifinais, viu? E também falar dos Masters, né? Daqui a pouco a gente vai falar, o Matheus vai chamar os assuntos, a gente Papito vai falar. Papito tá nas quartas. Tô nas quartas, por incrível que pareça. Eu quase não jogo, só pagar de cerveja, mas tudo bem. Né? Então aí é isso que a gente vai tentar discutir aqui nessa mesa redonda. Como a João disse, uma análise prévia aqui desses campeonatos que está acontecendo e também do Fluminense aqui na Série D, que decepciona, cada jogo que vem decepciona, além das declarações que a gente vai comentar aqui ao decorrer do programa, tá? Essa aqui é meu amigo Léo. Léo, boa noite aí para vocês, falei também um pouquinho aí, olha aí o Matheus aí, o Gilmar, que nos estão recebendo aqui na casa deles, prazer pra gente, né? Primeiramente, boa noite a todos. Falar aqui um pouco sobre o Pedro II também, né? Pedro II que nesse ano de 2023 está recebendo uma caravana de jogos, né? Campeonato por cima de campeonato, todos bem movimentados, Fluminense aqui no Pedro II, Copa Cidade aí lá em cima. E como o Pablo falou também, o Master, né, Pablo? Você também é suspeito de falar, que é jogador também do Master. Mas tamo aí, sexta-feira já tem confronto aí direto, né? Pra sua equipe. E falar um pouco também do que vai vir daqui em diante também, né, Matheus? Está se preparando também um grande campeonato rural, né? A gente percebe as movimentações dos bastidores aí por cima. E a gente vai estar comentando aqui um pouco durante o programa. E
vamos dar continuidade, começar logo os papos, né? É isso aí, gente. Então vamos lá começar logo a nossa parte. Logo o pessoal quer saber de novidade, né? Antes disso, para acabar o pessoal da nossa live, né? Abraçar a nossa amiga Terezinha Pereira, Cida Santos, nosso amigo Fernando Brandão, ele que é cadeira cativa aqui na Impacto de Pedro II. É dizer assim, a gente convidou aqui o Léo e o Jarbas para marcar a presença no nosso programa de hoje, para a gente discutir um pouquinho a respeito de como está sendo tratada essa capacidade Master e também essa capacidade livre, é o tema principal. A gente vai também falar um pouquinho do Fluminense também, que não vem bem das pernas, também nessa Série D, diferentemente no que aconteceu no estadual desse ano. Dizer a você que quiser fazer perguntas, temos o chat aí na nossa live, tá certo? Do Facebook, porque a gente está ao vivo por 3 plataformas. Instagram qual, Léo? Instagram Seleção de Pedro II, Facebook da Impacto, Facebook da rádio, do portal Rural Notícias, Facebook da página Boleiro Cast, Facebook também da página TV Placas, e também estamos ao vivo também pelo Facebook da Impacto e também pela página do YouTube TV Placas também, tá certo? Então vamos estar debatendo aqui sobre futebol a nível municipal. Para começar logo, vou logo deixar aqui logo minha pergunta aqui pro Gilmar. Gilmar, você e o Jarbas podem debater esse assunto nesse momento, o que é que se debate esse conteúdo. Para vocês, o que faltou para o Balada se classificar para essas semifinais da Copa Cidade? Gilmar e Jarbas. O Balada foi a equipe que abriu o campeonato, né? Abriu a categoria. E naquele dia, a nossa transmissão, na nossa transmissão eu já dizia que seria um time muito difícil de ser vencido, de ser batido, porque ali estavam e estiveram até na última partida, no último confronto, juntos e os maiores nomes, um dos maiores nomes do nosso futebol, na categoria livre, né? A exemplo de Berg Santos e tantos outros jogadores que não vale, que se a gente fosse falar aqui, pegaria muito tempo. Mas a gente comentava, eu comentava até no intervalo, comentava no final do jogo, com o próprio Java, a gente comentava, acho que não cheguei a falar com o Léo, mas conversava na nossa cabine de transmissão, a gente já falava isso, que era um time muito difícil, porque ali na abertura o time já mostrou para que veio, né? Embora seja um time formado de última hora, mas tinha o melhor elenco do futebol pedro-segundense. Mas a gente comentava. Mas é aquela coisa, olha só, eu acho que faltou um pouco de humildade no time, né? Eu acho que faltou um pouco de humildade. Claro que a gente ouvia muito falar nos bastidores de goleadas que eles planejavam dar em determinados adversários. Faltou um pouco de humildade. A gente sabe que essa falta de humildade geralmente tem sido o caminho de perdição de muitos times de futebol em Pedro II. Não é coisa da atualidade, é coisa do passado também. Quem não conheceu o Pirapora de Pedro II, quem não conheceu o América de Pedro II, muitos outros times formados por grandes estrelas que terminaram se apagando. E se apagaram da pior forma possível, com grandes derrotas, perdendo para times que até então eram considerados adversários, mas não adversários imbatíveis, invencíveis. Eu acho que foi essa a razão, uma das razões pelas quais a equipe do Real Balada terminou sendo baleado, né? De uma balada passou a ser baleado e deixou muito a desejar, especialmente naquela última partida, né? Que seria o mata-mata. Fez uma boa campanha na fase classificatória, sim. Mas na hora do mata-mata é que a gente sabe quem é bom, quem é melhor. Na hora do mata-mata, que não tem mais aquela chance. Posso perder essa e a próxima eu posso ganhar e me classificar. Chegou a fase do mata-mata, não tem essa. O máximo que você pode sobreviver depois dos 90 minutos é em caso de um empate que você vai para os pênaltis. Então, eu acho que essa foi uma das razões. Eu gostaria de saber também, o Papito, que tem hoje o seu portal, hoje também um homem de imprensa, vem cobrindo com magnitude
esses jogos, esse trabalho, fazemos um trabalho, inclusive, muitas vezes em conjunto, e saber se ele concorda um pouco comigo, ou saber do Léo também, ou outro fator pode ter sido importante, professor Jarbas. Obrigado pelas palavras, Gilmar. Eu discordo um pouco de você em relação à falta de humildade. Eu acho que aquilo que o Balada fez é o que todos os times deveriam estar fazendo. Treinamento, concentração, preparação, organização. Inclusive o Ribamar estava com o scout todinho dos jogos, sabia a finalização, o espaço correto, concentração antes do jogo, se concentrava lá no Cipriano Leite, tinha um lanche, tudo, eles fizeram tudo que time tem que fazer, mas time que tem dinheiro. Nem todos os times têm a condição de ter o dinheiro que o Balada tem, a estrutura que o Balada tem. Eles fizeram a sua parte, mas a parte principal que eu quero falar para vocês, que é a mais importante, eles não conheciam os Leões. Eu conheci os Leões. Falei uma semana antes para até o menino do João Vitor, que é do Caixa d'Água, que o Leões ia surpreender. Por quê? Eu assisti o jogo do Leões. Assisti contra o Caixa d'Água, eles deram um baile no segundo tempo. Não baile assim de ganhar o jogo, mas baile de preparo físico. Ao final do jogo, a gente percebia que o Leões tinha muito mais preparo físico. Inclusive, um bastidor que me falaram, os próprios jogadores dos Leões, eles falaram que estavam todos se tremendo. A primeira vez que ia jogar no estádio, muitos deles estavam se tremendo, com medo. Estavam com medo, realmente, se tremendo. Mas que no decorrer da partida, foram se saltando e viram que a fera não era aquilo tudo outro. E também discordo de você em relação, dizendo que o elenco do Real Balada é o melhor da cidade. Não concordo. Eles têm algumas peças boas, tem, mas tem muito jogador desconhecido. Muito jogador desconhecido. Eu gostei muito do jogador do Balada chamado Novinho. Ele é muito bom, jogador que era muito novinho. Ele morava em Milton Brandão, na comunidade de Chique-Chique, e veio morar em Pedro II, trabalhava na EFAS, é professor. Não, na escola, um bom jogador. Bom jogador, inclusive. O que eles pecaram, o Real Balada pecou, na minha opinião, foi igual o time que depois a gente vai falar, do Ponte Nova, do Master. Briga. Eles brigam mais dentro de campo. Eles deixam de se concentrar no jogo para brigar. E isso foi um dos fatores que talvez tenha prejudicado ele. Mas o maior erro dele foi ter menosprezado a equipe do Leões. E tá com um time bom, viu? E ó, então, cuidado com o Leões. Cuidado com o Leões, que o Leões é um time forte. É um time de arrancada, como se fala. Você observa uma coisa, tanto o Toninho, tanto o Léo falar, tanto o Toninho como o Paraíba jogaram livres na frente da zaga no primeiro tempo. Por quê? Fazendo aqui uma análise. Tava o Eduardo no centro, o Vale na ponta, o Zé Carlos na outra. E muitas vezes fica esse buraco, porque o Vinícius e o Thiago não conseguiu fechar essa entrada da área. E o Toninho pegou duas bolas. No primeiro lance do jogo, logo, o Toninho lançou Paraíba. E ele, desequilibrado, chutou a bola. Foi para escanteio. Tá certo? No primeiro lance, logo, o Leão já foi para cima da equipe do Balada. Tá certo? E se o Felipe Alves faz aquele gol aos 10 minutos, era outro jogo. Tá certo? Então, eu acho que o jogo em si é momento. Tá certo? É o erro, mas o erro ele traz uma consequência maior para dentro da equipe. Tá certo? O que foi acontecendo no jogo também, que a gente fala daqui a pouco, que foi o jogo da Areabaça contra a equipe do Caixa d'Água. Não precisa também alguns erros que teve lá do Areabaça que poderiam ter culminado a classificação deles. E não aconteceu. Tá certo? Como você falou aqui, eu vou passar por Léo aqui, só falando que o Real Balada ele tem dois jogadores para mim que são excepcionais, que é o Netinho e o Felipe Barroso. Eles comandavam o time. Sim. Comandavam o time e perderam muito também na saída do Ami Luiz, né? Que não pôde jogar, do zagueiro, que teve que fazer uma prova. Marco Luiz, no caso, estava viajando. Marco Luiz, que não fez. E o Malto que se machucou no primeiro jogo logo. Aí senti um pouco, mas o Leões tem um time. O Balada tinha muitas estrelas. Talvez tenha sido isso, tenha pecado um pouquinho para eles também. Pois é, em relação ao jogo do Balada, a gente percebia também, Matheus, o volume do jogo estava muito intenso. Mas quando tinha alguma troca, alguma mudança, a gente percebia que o rendimento caiu um pouco. Eu acho que priorizado tanto os 11 que acabaram esquecendo do banco, né? Mas se sobressaíram e conseguiram chegar até as quartas de finais.
E falando daquele jogo, eu me lembro o lance do gol, praticamente. Eu não consigo entender porque recuaram o Eduardinho, que a gente sabe que o Eduardinho é um jogador mordedor, ali de cabeça de área, De marcação. de marcação. Eu não entendi por que colocaram ele na zaga naquele jogo. Eu não entendi de jeito nenhum. Ali era para ter procurado outro jogador que fizesse aquela função de zaga. O Wagner tá jogando de lateral. O Wagner é um zagueiro de mão cheia. Então era para ter havido essa troca. Depois da virada, eu acho assim, depois da virada era para ter liberado o Eduardinho para ficar marcando, mordendo ali. Eu não sei se era por conta de medo de cartão amarelo, de ser expulso, porque realmente ele é bem mordedor. Mas, tirando isso, o Leões tem muito mérito naquela vitória, que lutaram até o último segundo do jogo. Não tem nem o que dizer sobre essa parte. É porque assim, o Leões, eu conheço o time do Leões, eu conheço o time na Goiabeira. E eu falo porque eu ativo o Toninho nas placas, ativo o Toninho. E eu conheço o Toninho. O Toninho é o jogador mais malandro que tem Pedro II. Malandro no sentido de saber procurar um espaço vazio. O Leões, ele pecou muito quando tiraram o Toninho. Perdeu em qualidade. Tá certo? Perdeu em qualidade. Porque quando o Toninho saiu de campo ali, perdeu a ligação. E também tiraram a referência para o Paraíba. Pronto. Ponto. Aquele gol do lateral esquerdo, Vinícius, do Leões, mostrou também uma fragilidade. O Vinícius pegou a bola, costurou e bateu. Ninguém chegou em cima do Vinícius. Toda a defesa do Balado chegou atrás em cima dele e fez o gol. Tá certo? O Balado empata. Tá certo? Joga melhor no final do primeiro tempo. Joga melhor. E vem a virada. Aquele gol polêmico, né? O gol polêmico. Segundo o Erisvaldo Matheus, não foi mão. Ele fez de cabeça. Eu tava de frente o lance. É tanto que quem marcou o gol não foi o Bandeirinha. Quem marcou o gol foi o Erisvaldo mesmo, central. Sim. Tá certo? E foi um lance complicado porque ele estava contra o sol, o Erisvaldo. O jogo valeu. Nael se consagrou com aquele gol. Tá certo? Nael foi do céu ao inferno em menos de 20 minutos. Tá certo? Analisando as penalidades. Eu vou ficar capaz da penalidade. Goiabeira, o Leões pega e empata. No lance que eles queriam pau na área. O Leões fez o Balado fez 4 faltas nos últimos 3 minutos. 5 minutos fez 4 faltas. E o que a Goiabeira queria? Aquela bola alçada na área. A certa ela foi alçada na área, teve o bate-rebate, e o Francisco, né, um jogadorzinho muito bom, que gosta do Goiabeira, jogador rápido e versátil ali, fez o gol. Quem empata o jogo vai com uma mentalidade melhor para as penalidades, vai mais com gás a mais. E quem sofre o empate, quem não, meu amigo, é complicado. Eu já vi muitos jogos. Também já começou aí com o pé esquerdo. O Thiaguinho de cara já perde aquele gol. Acaba deixando porque o Thiaguinho quis bater muito forte e a bola subiu demais. Sim. E não foi, eu digo pro Thiaguinho, não é de cabeça, porque você não vai ser o primeiro nem ser o último, porque eu já vi muito jogador de Pedro II. Chico Digo perdeu, foi um jogo de uma semifinal de intermunicipal em Piripiri. Pegou, foi na fiação elétrica, que fica a 8 metros de altura na rua. Já vi. Muito complicado. Marcaram a perder pênalti sem final do Rural do mesmo jeito. Eu já vi muitos casos, entendeu? E sempre naquela trave de baixo, Apito. Aquela trave de baixo da caixa d'água, como se fala. E Matheus, aí falando também um pouco dos pênaltis, os batedores do Leões praticamente entraram todos. Sabe no por que segundo foi? tempo. Acho que é você. Quem bateu o pênalti do Leões? Quem joga futsal? Vinícius. Tá certo? Bate muito bem na bola. O próprio Douglas é um atacante muito bom na Goiabeira, no meio campo, bateu muito bem, tá certo? Agora sim, o goleiro do Leões, ele caía no mesmo canto. Ele caía no canto direito, no meio, de onde o Nael bateu. Porque o Nael não olhou nenhuma cobrança de penalidade. Eu estava olhando para o Nael todo o tempo ali na linha do meio de campo, né, o pessoal se concentrando para as penalidades, o Nael praticamente não olhava. Ele ficava lá no fundo de costa. E para quem vai bater pênalti é importante saber, olhar para o goleiro. Quantas vezes ele caiu naquele canto? Quantas vezes? Porque tem goleiro que marca. Eu vou cair 2 vezes nesse e 3 nesse. Uma delas eu defendo. E o Nael não olhou. Quando o Nael também foi bater o pênalti ali, a torcida ali deu uma pressão. Gigante. A torcida não era a favor do Leões, era contra o Real Balado. Justamente. Era muito grande a torcida contra o Real Balado. Então, assim, para finalizar o assunto, eu acho que ficou uma semente boa. Eu acho que o Ribamar, com a diretoria do Balado, vão tentar corrigir esses erros. Estão se preparando já para o campeonato do Tetel, tá certo? Eu acho que o Balado tem tudo para crescer, né? Porque é um time que está Matheus, e também tocando nesse assunto de crescimento do Balada, ressaltar também o trabalho muito importante dessa questão dessa mídia, que nos clubes geralmente não é trabalhado, mas no Balada a gente estava ali diariamente acompanhando, eles
desfocado também, não só em treinar, mas também fazer essa parte de mídia, que é onde também chama a torcida, né? Onde você chama torcedores para o clube. Esse trabalho de mídia, assim como vocês estão fazendo essa questão de transmissões, essa questão de mídia dentro do clube é muito boa. Então, nessa parte, o Balada, acho que por influência do Ribinha, vendo essa questão do Fluminense, ele lá dentro, ele conseguiu trazer esses bons frutos de lá para dentro do Balada. Então, a galera também tá de parabéns, viu, Matheus? É isso aí, gente. Lembra também a vocês, aos ouvintes, né, que podem mandar perguntas. Tem algumas perguntas aqui, mas em relação à Copa Cidade em si, tá certo? Temos aqui uma pergunta, a gente vai logo essa pergunta do rapaz, do Valdir Nasceu. O Valdir jogou em Pedro II aqui do Cristo, jogou no Gama, ano passado, tudo. Ele falou a seguinte pergunta: Pedro II, tem muito jogador bom, mas falta preparo físico e treinamento. Realmente, Pedro II, ele gosta muito de quê? De bola. Né? Ele não gosta de fazer um preparo físico, né? Esse é um comentário bom aqui do nosso amigo Valdinar. Deixa eu ver cá assim. Tem uma pergunta para ele que ele faz aqui para. Ele é diretor e jogador do RDM São Paulo, né? Um abraço para esse time lá de São Paulo. Ele joga no time do Gama também aqui em Pedro II. Ele pergunta: existe possibilidade de ter alguma revelação aí em Pedro II a nível brasileiro? Nós temos lá uma revelação, que é o Natanael, que já joga no Fluminense. E o último jogo jogou o segundo tempo inteiro, né? Tá certo? Teve 2 bolas de jogo. Pois é. Temos esse jogador. Bora ter um minuto. Uma segunda pergunta aqui do Valdinar Silva também. Já foi alguém fazer peneira aí em Pedro II? Nossa. Alguém de algum clube? Eu lembro do Vasco. Tá com uns 10 anos que veio uma vez. Eu lembro. Vasco, Fortaleza e Ceará vieram, né? Parece. E alguns clubes pequenos também da região aqui do Piauí. Mas assim, peneira mesmo não. A gente já foram levados para fora, né? O Douglas foi levado, o João Henrique. Esses atuais que eu sei, né? No teu tempo, Gilmar, quem foi que foi lá para essa equipe? Não lembro, nem existia isso, não. Valdeir, Gilmar. Não existia, não. E o Valdeir, naquele tempo? Ele foi levado por quem foi naquele tempo? Valdeir pro Vasco? Isso aí, não lembro, não, tá aí. Não lembro, não. Porque assim, acho que nesse momento, Pedro II, hoje, tem a escola do Fluminense aqui em Pedro II, né, Valdinar? Temos a escola do Fluminense que tem esse papel de revelar valores, né? Tá certo? Mas revelação no momento, temos Natanael, que tá no Fluminense. Hércules, que também jogou no Fluminense, jogou em São Paulo, e tá no Flamengo do Piauí agora, na Série B. Eu acho que somente esse, né? Maílson está no Fluminense do Sub-20 também, jogou a Copinha. Então, nós temos esse. Só para a gente fechar essa primeira parte aqui, ainda falado do Balada e Leões. Uma pergunta que não quer calar. O professor Jarbas falou muito da falta de conhecimento do Balada em relação aos Leões. E ele falou muito que também conheceu os Leões e chegou a alertar o próprio Balada de que seria uma parada difícil. A pergunta que não quer calar é: essa vitória dos Leões sobre o Balada o credencia a brigar por um título? Aí já é um pouquinho mais profundo, porque vai depender muito do jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque você sabe que nessas horas camisa pesa. Camisa pesa. Muito. Queira ou não queira, camisa pesa. E nós temos os times aí fortíssimos aí. Temos aí o Santa Fé, é um time forte. Caixa d'Água, candidato ao título. Temos o Missão, que queira ou não queira, o Missão tem dinheiro. O Missão é o time do dinheiro. Tem o time do dinheiro, ganhou o campeonato mais importante do Amador aqui no Alto Meio. Então, o Leões tem chance. Vou dizer que ele é o favorito nas semifinais? Não é. Se ele chegar, não é. Mas ele não era favorito contra o Balada e conseguiu passar. O que custa acreditar nisso, né, Gilmar? Léo, eu conversando com o jogador Manuelzinho, logo após o jogo do Caixa d'Água, e ele me dizia: não entramos como favorito, muita gente inclusive dizia que o bairro não dava nenhum time, foram 8 anos o bairro parado, o time do Caixa d'Água parado, mas ele dizia: não entramos como favorito, muita gente até dizia que nem dava um time, mas já somos um dos 4 melhores da competição. O que você achou do jogo? Como é que você viu o Caixa d'Água reagindo também ali naquele último jogo no José Teixeira Santos? Pois é, Gilmar, eu que presenciei 2 jogos da primeira fase do Caixa d'Água,
sem dúvidas, o melhor jogo do Caixa d'Água foi aquele ali. Tanto na parte defensiva, eu acho que pecou um pouquinho no começo, porque realmente o time do Areia Bassa errou mesmo ali, errou. Querendo, se o Adalto faz aquele primeiro gol, era outro jogo. Era outro jogo. Não Ali, adianta. ali tava com 5 minutos de jogo, 5 aquele minutos de lance ali. Não, na verdade, com 10 minutos, o Areia Bassa teve duas chances perigosas. Se tivesse 2-0 no primeiro tempo ali, o jogo tinha sido diferente, com certeza. Tinha tido alguma revolução, o time começa a ter aquela falação que não dá certo. Seria outro jogo ali, com certeza. E assim, o que eu vejo também, hoje a zaga do Castelão é uma zaga que tem muito nome, tá certo? Mas assim, eu vi que ela começou muito batendo cabeça naquele momento, né? É tão tal que o gol do Adalto foi um golaço. Um golaço, tudo bem. Mas teve um erro. O Nando, ele era muito mais alto do que o Adalto. O Adalto soube proteger aquela bola, a bola no alto, e cortar o Cleiton e bater embaixo do goleiro. E isso no espaço de menos de 2 metros. Tá certo? O Adalto tem qualidade. Tem, o Adalto tem um craque. Mas muitas vezes... Jogada de futsal, Matheus. Jogada de futsal. Só que o que faltou pro Areia Bassa foi ter uma pessoa para ajudar o Adalto. O que foi que matou o Areia Bassa? Que todo mundo quer concordar. Isolaram o Adalto na ponta direita. Sim. E lá o time se perdeu. Não teve mais referência no ataque no segundo tempo. E não conseguiram. Porque terminou o primeiro tempo 2-1 por Caixa d'Água. Um placar que daria para o Areia Bassa tentar encostar. E a defesa do Areia Bassa deu 2 vacilos que não pode dar nunca na frente do Rogério daquele, que fez 3 gols, porque Rogério é um craque. Sobrou. Mas teve os erros da defesa do Areia Bassa. Com certeza. Tá certo? E eu acho que o Chicão do Morro do Meio era mais goleiro do que o que estava no gol. Justamente, eu também fiz esse comentário depois do jogo. E falando também, terminando aqui para falar do jogo, o Caixa d'Água também apostou muito na experiência. Eu achei. Porque o Nando e o Cleiton, eles conseguiram ali, certo que às vezes de maneira exagerada, mas eles conseguiram colocar a bola. Quando o Caixa d'Água estava com a bola, a gente percebia que a bola baixava. Não tinha chutão. Tinha virada de jogo, mas eles conseguiram ali fazer aquela parte de trás boa, que era o Vitor, o Cleiton, o Nando. O Netinho também. Né? Isso, o Netinho Patrocínio também. Deu outro jogador, justamente. Eles usaram bem essa experiência no jogo. Eu percebi, Matheus. Agora, assim, o que eu vi ali, eu não sei se você vai concordar comigo, se você já pode concordar comigo. O Ivan também jogou muito. Um cara jogou escondido, mas fez o seu papel tático demais. Ele estava marcando, saindo pro jogo, roubando. Ele foi o principal ladrão do jogo ali. Ele roubou muita bola, tá certo? E daí servia ao meio de campo, tá certo? Agora, assim, para mim, hoje, o diferencial do Caixa d'Água é o Rogério. A bola chega nele, ele sabe como tratar e fazer gol. Mas o artilheiro da competição é ele. Se ele é o artilheiro é porque realmente ele tem qualidade. Com certeza. Só para finalizar, o Caixa d'Água usou bem as laterais. Praticamente os 3 gols ali foram pelas laterais, então os laterais daqui do Caixa d'Água também de parabéns. Passa aqui por... Papito, e o que foi o ponto positivo, Gilmar? Você fala o positivo e o Papito fala o negativo do jogo de domingo passado. Para mim, eu não achei um jogo de tanta qualidade, mas foi um jogo mais aberto do que o jogo entre Leões e a equipe do Balão. Não foi um jogo técnico, né? Não se viu tanta técnica. A não ser quando aquela bola estava no chão, quando o próprio Cleiton, o Nandinho e o Netinho conseguiam botar aquela bola no chão por parte do Caixa d'Água e mais uns 2 ou 3 ali do Areia Bassa. Mas eu acho que prevaleceu a garra. O que mais me destacou ali, o que mais me impressionou foi a garra do Caixa d'Água, encabeçada principalmente pelo jogador Cleiton. Que o jogador Cleiton é aquele cara que tá lá na zaga e está lá no ataque ao mesmo tempo, gritando, posicionando seus jogadores. Então eu acho que aquilo ali foi determinante. Se houve algum ponto negativo, o professor Jarbas pode até falar sobre isso. Cara, eu acho que em relação ao ponto negativo, primeiro eu vou falar da equipe do Areia Bassa, que faz chances perdidas. Tiveram 2 chances perdidas no primeiro tempo e uma no segundo tempo, que era para empatar o jogo, e não conseguiram. O Caixa d'Água, para mim, eu acho que ele não teve ponto negativo. O cara tipo que ganha de 4-1, com 3 gols do Rogério, sendo 2 golaços. Para mim, o Caixa d'Água hoje, eu conheço bastante o Caixa d'Água. Vou dizer aqui que os bastidores, até ontem mesmo eu estava com o menino do Caixa d'Água,
Conheço demais eles. O Serginho já saiu, como o Léo falou, na lateral. O Serginho jogou muito na lateral. Jogou muito, sabe, até com câmera. E olha, eu te digo pra ti, o Caixa d'Água vem forte. Caixa d'Água vem forte. Vem forte, pesado, a torcida grande. Você viu lá, perto de você lá, vocês só ouviu? Vocês só ouviu o grito da Marinha, né? Obrigado, perto de vocês. Caixa d'Água vai. Vamos ver, semifinal é semifinal. Não achei que o Caixa d'Água teve muitos pontos negativos, não. Também o Areia Bassa, eu tinha falado antes do jogo. O pessoal gosta que eu dou minhas polêmicas, eu já tinha dito antes do jogo. Pode botar na banca que o Caixa d'Água passa. Não tinha como, cara. Não tinha como. Te conhece os dois times, cara. Você tem que ter a sua opinião. Não é dizendo que os meninos são ruins. Porque o Guguinha já foi meu aluno, joga demais. É craque, é bom, é bom. Guguinha, o Adalto também. Mas, Caixa d'Água tem Netinho, tem Rogério. Rapaz, tem Manelzinho. Você vê a diferença do time. Era certeza. Podia botar na banca que ganhava, né? Negócio que Clair acabou. É isso aí, gente. Agora vamos falar um pouquinho do primeiro jogo agora. Vamos falar com o Master. A gente chegar de domingo, né? Antes, porém, antes de falarmos do... Rapaz, esse Fernando Brandão é complicado. Acho que será que ele faz parte Não. Do Polêmica grupo não. lá? Faz não, né? Ele não tem coração Ele pra já está perguntando aqui, ou pedindo pro professor Jarbas, dar um placar aí de Ponte Nova e Barcelona, olha. Já está querendo polêmica, para o professor Jarbas arriscar um placar aí de Ponte Nova e Barcelona. Daqui a pouco, quando a gente começar a falar realmente... Vamos deixar para o final essa pergunta. Nós vamos fazer o bolão aqui. Fernando Bolão. Não foi esse bolão aqui, o bolão. Fernando Brandão é incrível. Essa mesma balada aqui, essa mesma resenha aqui, vamos fazer depois das partes finais, para chegar às semifinais. Só quer ter mais gente nessa outra, vamos convidar mais pessoas, convidar o pessoal da Matões, convidar o pessoal da Pedra de Segunda FM, convidar o pessoal, até mesmo da Imperial, que tem o nosso amigo Tony, que faz também essa parte também de esporte. Nós vamos fazer uma mesa, vamos bater um papo, né? Daqui a pouco vamos fazer nosso bolão. Dá um abraço pro Gibulão, goleirão lá da Lagoa de São Francisco. Abraço pra ele aqui. Vou falar aqui lá da galera daqui. Antes de falar do jogo de sexta-feira passada, dá aqui um abraço pro Barça Oliveiras, abraço pro nosso amigo Gibulão, abraço pro amigo Valdinato, Antônio Souza, abraço também ao meu amigo Silvio Paulo na Goiabeira, abraço também ao Valdinei, abraço a Elisandro Costa, nosso amigo Maninho, rapaz, Elisandro Costa. Não, é Elivandro Costa, em São Paulo, tá dizendo, não, Maninho não. Cássio Galvão, abraço José Léo, Macedo de Andrade, abraço pro Burrão, rapaz, o Burrão tá aqui em São Segundo. Remédios Costa, Terezinha Pereira e a Cida Santos. Agora vamos aqui. Deixa eu só registrar aqui o pensamento do professor Bastos. Ele deu o seguinte: boa noite. Ele é filósofo, Bastos. 20 clubes na Copa Cidade Livre. Essa quantidade de clubes interfere na formação de elencos mais fortes. Quando ele se refere a forte, tecnicamente falando, já que não permitiram jogadores de outras cidades. Ele está perguntando, professor Jarbas, ele colocou essa interrogação aqui no final, e essa pergunta eu não quero que a gente passe para o próximo assunto sem falar dessa pergunta. No seu pensamento, essa quantidade de clubes na cidade, e a não permissão de inscrição de jogadores de outra cidade pode ter interferido na questão técnica dos clubes? Eu acho que ele está querendo dizer do Saborá, principalmente do Ponte Nova, né? Cara, o Ponte Nova sempre traz jogador de fora. Como ele é de lá, eu sei disso, que a gente conversou sobre isso. Mas eu acho que interfere sim. A quantidade de times, a quantidade de jogadores que a gente não conhece, irmão. Você vê que pra gente olhar assim na hora dos gols ou narração, você vê vocês falando, é difícil a gente conhecer todos os jogadores. O Matheus conhece mais do que a gente. Mas é difícil. Certeza. Interfere bastante, mas a questão de jogador de fora é o problema dos dirigentes, cara. Os dirigentes são fracos. Realmente, porque... Para não chamar de frouxo. Isso, porque o que a secretaria coloca lá, os dirigentes vão e assinam, depois não tem como mudar. Claro que para alguns times são bons, é bom isso. Para o Ponte Nova do Saborá, péssimo. Mas tem uma coisa também, o Saborá não pode estar se queixando disso. Não estou querendo dizer que ele está falando do Saborá apenas, mas outro time também não. Porque o time tem que jogar constantemente. Você tem que ter um time que joga. Tem que ter um esqueleto, um jogo.
O Ponte Nova quer pegar jogador, faltando uma semana para o campeonato. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma sequência, como os outros times têm uma sequência. Aí, eu sei que muito time interfere. Mas o Ponte Nova está com um time bom de novo. Tá. Tá avisando. Se ele manter aquela base dele ali, conseguir trazer mais uns 4 reforços, fica um time bom. Tem uma zaga boa, tem goleiro bom, tem atacante bom. Acho que. E assim são muitos, né? E assim, em relação à pergunta do Javas aqui, eu acho que, não sei se ano, mas próximo ano, talvez, que a primeira Copa Cidade depois de 9 anos, né? Acho que a primeira Copa Cidade depois de 9 anos está sendo feita esse ano. Eu acho que o próximo vai ter algumas mudanças que vai vir pro play da Copa Cidade, como tá do jogador de fora. E eu sou a favor. Assim como eu sou a favor de trazer jogador do interior pro rural. Que já é uma tradição. Como também era tradição antigamente trazer jogador de fora para jogar o municipal. Quem não viu aqui o Lira, Pretinho, quem não viu aqui Carlinhos Emiliano, que começou em competição pelo Ajax, Wilson, Florenils, Pio, desculpa aqui, nosso amigo aqui, Pinto de Piripi jogou no Pedro II também. Nos jogadores. Justamente era usar o mesmo critério do rural, né, Matheus? Só que ao invés de colocar da cidade, colocar jogadores de outra cidade, né? Era para ter sido havido esse consenso entre os times, até porque, como o Jabos falou, o Ponte Nova é um jogador que vai buscar bons jogadores fora. Sim. O Missão também foi campeão agora. Isso traz qualidade, eu vejo que traz qualidade, porque no dia da votação do jogo da cidade, eu tava lá, só teve 3 votos a favor de jogador de fora. De outra cidade, né? Da cidade, o resto foi do contra. Eu entendo que a secretaria está justa, ela bota para ser democrático, pronto. Sim. Ela não, vamos votar. Se aceitar, a gente coloca a quantidade. Se não aceitar, pronto. Porque foi um consenso, né? É complicado? Mas é uma coisa que a maioria quer, tá certo? É como o da zona urbana no ruralzão. Todo ano coloca-se votação. No último não foi colocado, né? Mas todo ano os times querem. Porque dá qualidade a melhor. Olha uma coisa. O rural antes do jogador da zona urbana, o rural hoje, depois do jogador da cidade, é diferente demais. E tem uma qualidade até mesmo melhor. Verdade. Pois fica muito diferente essa parte. Porque eu acho assim, certo que tem times aqui, eu acho que não tem estrutura, né, Matheus? Eu acho por isso que eles não quiseram se adequar a essa regra. Mas, tipo, Ponte Nova, Missão, é outro time que se reforça um jogador de fora. Tenho certeza que está fazendo falta. Ok, agora sim, são 7 horas e 50 minutos. Vamos falar da Copa Cidade Master. Nesta semana ficaremos conhecendo mais um semifinalista, O último, Matheus. o primeiro foi a Terradura, né, que venceu a equipe da Goiabeira. Aquele lado, o Gilmar, eu sei que eu não estava no jogo, eu não acompanhei, eu só acompanhei 10 minutos. Vocês estavam no jogo, você pode até comentar melhor. Esse jogo eu não vou nem me meter, porque eu não vi, Felipe não pude estar presente. Agora, eu tinha chance de classificação ali, vocês viram que a Goiabeira pegou a virada, porque cansou, o que foi que faltou para a Goiabeira desclassificar, Gilmar? Olha, a Goiabeira entrou, como se diz na linguagem bem popular, entrou mordendo, né? Entrou mordendo. Aquela partida do Toinho, eu acho que ele jamais fará uma partida como aquela ali. Não estou querendo rogar praga no amigo, mas olha, eu acho muito difícil o Toinho voltar a jogar, embora saiba que ele é um grande jogador, mas voltar a fazer uma partida tão brilhante como ele fez naquele primeiro tempo. Além do gol, além do golaço que ele fez, cobrando aquela falta, as jogadas que ele fazia ali naquele meio de campo, com o da Lua, e levando essa bola até a área adversária, até a defesa do adversário. Quando terminou o primeiro tempo, alguém passou próximo à nossa câmera e comentou, alguém que estava lá dentro do estádio, comentou, vocês vão ver a trauletada, foi essa palavra usada, que a Goiabeira vai pegar no segundo tempo por falta de perna, por falta de preparo físico. E professor Jarbas, foi isso que aconteceu. É isso aí, Gilmar, foi verdade. Eu me surpreendi no começo do jogo com a Goiabeira, sinceramente, me surpreendi. Eles deram uma abafa geral ali, né, no time da Terra Dura. A Terra Dura, tu percebe que no segundo gol da Terra Dura, a comemoração dele é como se fosse comemoração de título, o gol da virada. Porque eles sabiam que estava um jogo dificílimo para eles.
E como foi falado aí, a trauletada, não sei se chegou a dar uma trauletada, mas que o preparo físico da Terra Dura é o melhor do campeonato de veteranos, ninguém tem dúvida disso. Eles já jogam mais de 3 anos juntos. Joga ali na sexta-feira ali na Terra Dura, direto no Campo Grande. A Terra Dura, para mim, hoje era o favorito ao título dos Masters. Com certeza a Terra Dura é a favorita. Mas, se jogar o primeiro tempo que eles jogaram, fizeram contra a Goiabeira e pegar 2 gols, ele não consegue virar mais não. Também tem essa. Eles andaram perto de pegar o segundo. Se leva o segundo, aí ficaria difícil a situação. Mas eles são favoritos ao título. Verdade. E falando um pouco sobre esse jogo, realmente quando o time fez as trocas lá de Goiabeira, a gente percebeu que começou pelas laterais. Tanto é que um zagueiro que veio jogar na frente, né, Javas, fez a diferença. E todos os gols, você pode se tivesse filmado, assim, do começo do lance até o final, todos os gols nasceram do mesmo jeito, pela lateral direita. Todos os gols do mesmo jeito. Então, foi essa diferença que o Gilmar colocou, que realmente a Goiabeira sentiu demais no segundo tempo, faltou perna para o final do jogo. E também falando também do primeiro tempo, cara, foi domínio total da Goiabeira, né? A equipe da Terra Dura, acho que ela entrou no jogo sem entender, acho que ela, por conta dessa questão do preparo, bons jogadores, o Tonho fez aquele gol de falta sem chance para o goleiro, de forma exuberante ali. A Terra Dura, tenho certeza que sentou ali com todos os jogadores e teve uma conversa bem franca ali, pesada, porque ninguém acreditou naquele primeiro tempo que a Goiabeira fez. É uma grande verdade. A equipe da Terra Dura, assim como a equipe da Goiabeira, foi irreconhecível no segundo tempo, né? Se comparada com aquela do primeiro tempo. A Goiabeira dominou o primeiro tempo, poderia ter feito 2 gols, poderia ter feito o segundo gol, como já disse o professor Jarbas, enquanto que a Terra Dura não levou nenhum perigo, né? Não levou nenhum perigo à zaga adversária, ao goleiro adversário, ao goleiro da equipe da Terra Dura. O inverso totalmente aconteceu no segundo tempo, onde o domínio foi quase que 80% a 85% da equipe da Terra Dura, né? E que mostrou ali todo o seu preparo físico, impressionante, o preparo do Roberto, do Daniel, Renato. do Renatão, tá? Mais o Renato mesmo, que jogava naquela Mas lateral. ali, naquele jogo, o tiro já para o Lidomar. O Lidomar fez o gol da virada e jogou machucado o tempo todo, viu? Antes do jogo ele deu 2 chutes e realmente sentia. Eu não sei que ele arrumou força para aquele tempo todo machucado. Ele me falava, no final da partida, ele me falava que teve um problema, já vinha sentindo um problema na panturrilha esquerda, e se agravou ainda mais com uma cãibra que ele teve, muito séria, muito forte, né? E exatamente porque devia ter corrido tanto naquele segundo tempo, né? Eu acho que aquilo ali provocou. Professor Matheus. Muito bem, isso aí, gente. A gente vai agora descansar um pouquinho com os comerciais, voltando daqui a 3 minutos falando um pouquinho dos próximos jogos, também falando um pouquinho do jogo do Fluminense amanhã pela Série D do Campeonato Brasileiro. Futebol é na Impacto Web. Oferecimento. Sacolão Santo Antônio. Frutas em geral. Texturas e legumes. Tudo fresquinho.
Ali, centro de Pedro II. E vereador, o Felício, trabalhando com o desenvolvimento e crescimento de Pedro II. Marco Leve. Diz que quem comprou ingressos para o jogo passado do Fluminense lá na loja é de graça. Pode pegar lá, de graça. Eu não quero nem pegar uma. Tá aqui, ó. Os portões não vão estar abertos amanhã. Na verdade, o ingresso só será gratuito para o torcedor cadastrado que garantiu o ingresso no último jogo aqui na loja do Fluminense. Quem é que joga sexta-feira no estádio? Rodoviária e AP. Palmeiras. Palmeiras e Rodoviária. E aí, estava pegando aí? Estamos no segundo bloco aqui nossa mesa redonda da Rádio Impacto. E agora a gente vai falar um pouquinho também de Fluminense antes de chegar no nosso bolão aqui, não fazer, tá certo? O Léo que tá mais afim aí no Fluminense, ele faz parte da torcida do Palácio Tricolor. Léo, o que podemos falar da torcida desse último jogo? O que ficou gravado e desse comentário do zagueiro da equipe do Fluminense? O que aconteceu? Porque o que a gente soube na imprensa estadual que a imprensa, nós, a imprensa, batemos no Fluminense, não batemos no Altos, né? Ficou subentendido isso, a gente observa isso ultimamente no tocante, né? Mas é assim, o torcedor do Pedro II se acostumou a ver o Fluminense ganhar em Pedro II. E no último jogo ele não apresentou um futebol vistoso. O que falta o Fluminense estar melhor nessa Série D? E como estava também no estadual, velho? Matheus, acho que a questão que está faltando no Fluminense, acho que como já deu para perceber, é elenco. No último jogo estava 2-0, você olhava para o banco ali, não tinha um atacante para colocar. Na minha opinião, não tinha um atacante para colocar naquele jogo. Então acho que o Fluminense hoje está muito limitado. Acho que as peças que ele perdeu aí, não conseguiu repor ainda. Certo que os que entraram aí realmente estão fazendo boas partidas. Mas eu acho que não conseguiu ainda repor essa questão do elenco. E falando do último jogo, Matheus, teve aquela polêmica, eu acho que você também deve ter Vi a polêmica. você visto aquela polêmica do jogador e alguns, eu também não presenciei, mas algumas pessoas da comissão técnica com a torcida, que teve até bate-boca, xingamento. Eu não presenciei porque eu tinha compromisso, tive que sair, mas teve essa confusão, fiquei sabendo, apurei, teve essa confusão lá entre o jogador, um atacante da área com integrantes da torcida. Também não fiquei muito satisfeito, porque realmente quem está à frente representando, fico um pouco chateado. E para finalizar, para achar a cereja do bolo, também foi essa entrevista maldada do zagueiro Everton para o GE, que essa notícia realmente pegou muito pesada aqui, até porque também a galera tira só o print. Zagueiro coloca Pedro II, vamos supor, como culpa da derrota. Entendeu? E não vão ler o resto da entrevista. Aí só aquele print ali, meu amigo, pegou pesado. Vários torcedores me mandaram mensagem no privado, e o pessoal falando, quando eu passava na rua, ficava comentando: rapaz, o Fluminense tá botando culpa em vocês na derrota, tá botando não sei o que. Rapaz, bora ler direito a notícia, né? Mas que pegou pesado essa notícia, pegou, viu, Matheus? Papito, você acompanhou o Fluminense no início, depois se afastou um pouquinho, né? Mas o que falta o Fluminense para ser aquele do estadual, nesse momento? Além de elenco. Falta tirar o treinador. Treinador horroroso, aquele treinador Eduardo. Quantos jogos ele tá aí sem ganhar, cara? Quantos jogos? Naquele dia teve a briga lá da torcida, a torcida tá certa, a torcida tem que cobrar, cara. Se o cara tá com 1 milhão de jogos sem ganhar, aí bota o Mateusão, que não consegue fazer um gol há milhões de anos. O cara é titular toda vez. Aí fica difícil pro cara acompanhar o time pra torcer, cara. É difícil. Como eu falei, essa notícia da entrevista do Everton foi... O pessoal de Parnaíba mandaram para mim um print. Eu fui direto no GE, porque aqui ninguém acessa GE Piauí. Dificilmente. Acessa não.
Aí eu coloquei, quando eu coloquei até no Instagram lá, deu uma polêmica. Aí depois ligaram para mim. Aí domingo eu já mandei pedi para o assessor de imprensa gravar uma entrevista com o Everton. Ele não é se desculpar, porque ele não falou nada para se desculpar, mas tentar amenizar um pouquinho. Ele deu uma entrevista e depois eles mandaram outra mensagem para mim, o assessor de imprensa disse que ele tá piorando as coisas, né? Aí, cara, uma palavra. Quanto mais mexe, mais fede. Não adianta. Aí, mas o Fluminense é uma bagunça geral. O Fluminense é uma bagunça, pô. Você vê a bagunça que é o Fluminense. O cara demite Pio, demite não sei quem. Aí, Bismarck era um craque. Aí vai contratar quem? Aí não demite o principal, que é o Eduardo. O Eduardo é horroroso, cara. Treinador horroroso. Não adianta eu estar mentindo aqui, não. Ele não gosta de ninguém. Sou obrigado a gostar dele, eu sou obrigado a dar a minha opinião. Ele é péssimo. Para quem concorda aqui que ele está fazendo o mesmo trabalho, agora aí deve estar morando em outro planeta, né? Não? Isso é verdade. E Gilmar, e amanhã? O que tu acha do jogo de amanhã? O que o Fluminense precisa fazer para vencer o Maranhão amanhã? Dessa jogada da Série D. Antes eu queria só entrar também um pouco nessa coisa aí, de que a gente que faz imprensa, a gente não está para agradar ninguém não, nem a treinador, nem a assessor de comunicação, nem a jogador, nem nada. Por aí por fora, quebram um alambrado, jogam coisa em jogador, torcedor, grita, xinga. E por que em Pedro II não pode se fazer isso? Por que o torcedor de Pedro II, da torcida organizada, por exemplo, ou de qualquer que não seja da torcida, não pode xingar? Por que não pode cobrar? Afinal de contas, ele está pagando. Ele está pagando para assistir o jogo e ele tem que cobrar mesmo. Tem essa de, porque da imprensa não pode colocar uma entrevista polêmica que o cara deu. A gente não está aqui para agradar ninguém, não. A gente está fazendo o nosso trabalho. A gente está fazendo o nosso trabalho, deixando muitas vezes de fazer outro serviço, de dar uma aula, por exemplo, caso de vocês dois, professores ativos ainda, na ativa, trabalhando, às vezes deixa de dar aula para ir fazer uma cobertura e ainda recebe ameaça ou alguma coisa, cobrança, porque, colocou uma entrevista, porque eu disse isso aqui desde o final, desde o iniciozinho do campeonato. O Fluminense é o time mais fraco. Fez uma campanha boa no estadual? Fez, porque é nivelado. É nivelado o piauiense. Mas quando você bate com o Maranhão, quando você bate com um Ferroviário de Fortaleza, quando você bate com um time do Maranhão ou da Bahia, de Pernambuco, onde o futebol está além do Piauí, a gente vê a situação dos piauienses. Está aí o Altos, está aí o Fluminense, está aí o Parnaíba. Então isso tem que ser dito, doa a quem doer, doa a empresário, doa a quem doer. A gente não está aqui para fazer à vontade, até porque nenhum patrocínio esses caras dão. Nenhum patrocínio eles dão. Então, por que a gente vai ter que jogar o jogo deles? E o que o Fluminense tem que fazer amanhã, professor Matheus, é o que não fez em nenhum jogo. Jogar para a torcida, jogar para ganhar. Jogar para o time. Falar, gritar. Eu vi naquele time do Ceará que teve jogando o Atlético. O Atlético. Como aquele time joga, como aquele time grita, como aquele time berra, como aquele time fala, como os jogadores estão dentro de campo, eles estão gritando, posicionando. O Fluminense parece um time mudo. Nem o treinador grita. Nem o treinador grita, incentiva como forma de incentivar o time. Calado, senta lá no banco, cruza os braços e se dane. Ele escala aqueles 11, joga dentro de campo. Façam o que vocês sabem, joga a bola. E se os caras não sabem, como é que vão jogar? É complicado, meu amigo. O que o Fluminense tem que fazer é isso, é jogar. Jogar e jogar. Vamos supor, no último jogo ele fez 2 mudanças no intervalo logo. Em vez de melhorar o time caiu de produção. É complicado, cara. Foi 3-0 para a equipe do Atlético Cearense aqui dentro. E o que me deixa mais abismado é como o Fluminense vai vencendo um jogo fora de casa e deixa pegar o empate nos últimos minutos da partida. Então a gente torce para o Fluminense para a partida para amanhã. Com certeza. Que melhore. Porque, Matheus, foi um jogo que a gente percebeu que
O Fluminense estava ganhando, aí praticamente aos 90 minutos do segundo tempo, O Atlético empata. o Atlético empata. Aí a gente vem com essa esperança alta, que o Fluminense vai fazer o papel dele, vai Pega ganhar, 3x0. perde 3x0. Lá em Tocantinópolis, vencendo de 1x0, pega o empate também. Contra o Atlético lá no Ceará também. Pois é. Justamente. Pesa muito. E também o que pesou também, teve essa confusão da torcida e tal, porque eu posso até estar enganado, mas foi o maior público da Série D na quarta-feira, Foi. aqui dentro de Pedro Foi II. melhor. Até o pessoal tava, rapaz, como é que dá esse tanto de gente na quarta-feira aqui em Pedro II? Porque geralmente, né, o pessoal trabalha, só pode sair depois daí. O pessoal gosta muito de futebol em Pedro II. Pois é, o pessoal tava tudo impressionado. Aí foi onde pesou, porque não era só a nossa torcida ali, a organizada gritando. Era os torcedores mesmo do estádio, todo mundo gritando com o Fluminense. Gostando, né? Entendeu? Tava insatisfeito com o futebol que tava acontecendo. Porque realmente paga o ingresso. O ingresso não é um ingresso barato, é um ingresso caro. Muitas vezes, muitas pessoas trabalham direto para assistir o jogo, né? Para trabalhar até 3 horas ali, almoçam e vêm pro jogo. Muitos vão trabalhar, tá certo? E é complicado. E se esse pessoal todo tiver comprado o ingresso na loja, o Fluminense vai ter prejuízo, porque vão ter direito ao ingresso, né? Ingresso de graça. Retroativo aí, porque quando perde, o Fluminense ele consegue retroagir o valor, né, do ingresso. Então, Fazer isso era com o Vasco. fazer O Vasco vai ser um assunto para um próximo programa. aí, no caso, eles vão ter um prejuízo por conta Com certeza. desse fato, né, que aconteceu. Se Fluminense- esse pessoal tiver comprado o ingresso lá na loja com cadastro, todos vão ter direito ao novo ingresso de graça para o jogo de amanhã. E lembrar também a vocês que o Fluminense chegou agora na tarde dessa sexta-feira. A partir ele chegou às 3 da tarde, está hospedado, já vieram jantar agora há pouco. Eu acho que a gente tem que estar na cabeça que Pedro II, os torcedores, tem que acostumar Pedro II para uma terra que o pessoal gosta muito de futebol. Eles cobram mesmo, eles vão em cima, eles vão cobrar. Agora o cara tem que entender, rapaz, se eu não estou Mateus. rendendo, é porque eles vão cobrar de mim. Matheus, agora uma pergunta aqui para o Jarbas. Jarbas, focado nessa questão que o Everton falou, essa questão do desgaste. Eu penso assim, cara, todos os times fazem a mesma viagem. Eu Até acho maior. Eu acho que o Tocantinópolis ele viajou foi 12 horas, mano, se não me engano, de Palmas para cá. O Atlético Cearense viajou 6. Então, eu acho que, certo, que tem desgaste, mas não era para ter tocado no nome de Pedro II, não, porque a gente tem que viajar para Pedro II, que tá havendo esse desgaste que tá levando a derrota, tá Eu entendendo? sou polêmico. E eles vêm a pé. Rapaz, eles gostam de ficar na mordomia de Teresina, da capital. Quem gosta de sair das pé da sua casa para ir para outro lugar, cara. Um clima desse maravilhoso, ainda reclama ainda. Isso aqui já tinha. Eu conversei com o Léo, mais um integrante lá do time lá, e ele falou que rapaz, esses caras são muito são folgados. O próprio time diz. Eles querem ficar na capital, depois sair do jogo tomar uma cerveja. Eu também queria, quem já vê que não quer. Eu queria me deslocar para uma cidade que não conheço, não. Mas tem que ter compromisso. Eu acho que tem que ter compromisso nessa hora. Com certeza. Tem que ter compromisso. Certíssimo, Léo. Se você é profissional, se você tem lá o seu salário, por baixo que ele seja, ou por mais alto que seja, tem lá o seu salário, tem que trabalhar. O jogador é o empregado do clube. Tem que jogar bola. É o empregado do clube, como o prefeito, um vereador, um presidente, um pedreiro. Ele é empregado da empresa. Ele tem que trabalhar pelo seu emprego. E voltando aqui um pouco para o Piauí, Edmar, o comercial viajou 1h30. Quase também 2 horas para cá para jogar e chegou em cima da hora e jogou. São muitos, hein? Fosse Entendeu? daqui. Então eu acho que não tem um certo, uma porcentagem, mas que não levaria a influenciar num placar de jogo, não. Agora, Carlos Daniel está falando aqui uma quentinha. O Fluminense não inscreveu o Sub-20 para o Campeonato Piauiense 2023. Vixe, rapaz. Complicado. Mas ele tá bem no Sub-17. Nosso Sub-17 nesse ano mandou uma entrevista para aqui hoje na Impactos que o Sub-17. Falando Sub-17, né? Tá. Agora o Sub-20 ele não colocou. E o time tá treinando pro Sub-20. Será porque não tá batendo com a data da Copa do Brasil, não? Deve ser. Tá batendo, porque o Fluminense tá classificado para a Copa do Brasil Sub-20. Eu acho que porque tá chegando data. Aí Talvez seja por isso. o homem vai chegar e trazer essas informações mais pra cá. Abraço pro nosso Clube Daniel, que é nosso ouvinte cativo aqui da Impacto. Abraço do Carlos Daniel, que foi acompanhante aqui da cadeira da Cruzeiro por muito tempo. É um crítico também. Acha bom. É muito crítico. Parabéns aí, Carlos Daniel. Gosto muito de discutir com ele também, porque tem uma visão, ele tem muito pé no chão. Vai essa de
puxar saco de ninguém, não. Ele age sempre com o coração, Rapaz, não é com a emoção, não. Agora vamos polemizar aqui agora. Polemizar aqui agora o programa. No nosso... Sexta-feira, quem joga no estádio? Já eu digo. Antes de falar de Copa Cidade, não, nós temos ainda mais 20 minutos de programa. Mais 15. Vou polemizar aqui, nacionalmente, não para a parte nacional. Nós temos aqui um corintiano, um vascaíno, um botafoguense e um São Paulino. Gilmar, Botafogo é campeão brasileiro esse ano? Não. Não. A gente ainda tem 6 ou 7 rodadas para encerrar o primeiro turno. Eu ouvi de um comentarista hoje, comentarista sem paixão, não foi nenhum comentarista da Globo, que a gente sabe que é flamenguista, não. Foi de um outro canal de televisão. Ele dizia, se o Botafogo chegar ao final do primeiro turno com 40 pontos, pode pensar em título. Se chegar e finalizar o primeiro turno com 40 pontos. Ele tem 30 pontos. Basta fazer mais 10 em 6 jogos. Né? Em 18, fazer 10 e 18. Mas tem grandes clássicos por aí. Eu, particularmente, prefiro manter o meu pé no chão e comemorar a cada vitória. A cada jogo comemorar, em caso de vitória, claro. Mas não acredito que tenha time para ser campeão, não. Agora pro Jarbas. Vasco, segura a primeira divisão ou cai? Rapaz, o Vasco gosta da Série B, viu? Meu Deus. Não, mas o Vasco não tem elenco, não, cara. Pelo contrário, a 77 entrou aí e tá devendo ao povo ainda, tá devendo o time, comprou o jogador e não tá pagando. Não sei que empresa é essa que chegou, comprou o jogador e não paga. Lisa, né? Lisa. E aí, desse jeito, não tem mais o Vasco. Eu acho que ainda ele não cai ainda não, cara. Vai disputar lá embaixo. Vai brigar, mas não cair. Mas se cair, eu acho que não. Quer dizer, isso aqui é mais uma esperança, né? Não é uma coisa que tá na lógica, não é só esperança mesmo. Corinthians, Léo. O que espera esse Corinthians pra esse ano aí? Pra mim, a vitória do Campeonato Brasileiro esse ano, pelo que vem jogando o time, é não cair pra Série B. Porque, rapaz, não tá normal não. Faz um jogo bom. E faz 3 ruins. Faz 3 ruins. Cara, aqui foi milagre. O melhor jogo do Campeonato Brasileiro desse ano, eu acho que foi contra o Santos agora. Na última. A vitória de 1-0? 2-0 contra o Santos. Jogou demais o Corinthians, mas também, já contra o Atlético Paranaense, já perdeu de 1-0 foi uma negação. Então, não dá nem pra se animar, Matheus. Não dá nem pra se animar. Então, a vitória do Corinthians esse ano é não cair pra Série D, Gilmar. Rapaz, eu faço meu seguinte comentário pelo São Paulo. Bom, agora você fala do seu São Paulo, que acho que não está muito diferente do Corinthians, não. Faz um jogo bem e 5 ruim. Eu estou vestido de São Paulo aqui hoje, porque foi a primeira que eu peguei na gaveta hoje. Eu nem sei se São Paulo joga hoje, se ele jogou ontem. Eu deixei de acompanhar o São Paulo desde 2017, quando eu vi com o São Paulo. Eu não posto nada. Eu sou um torcedor que não sou mais torcedor, cara. Eu vi que o São Paulo foi vendido por um grupo de empresários somente para lucrar. Para vender a ajuda da base, lucrar o dinheiro e contratar técnicos fracos e elencos fracos. Do São Paulo só escapa unicamente Caleb, Luciano. O resto você pode tacar no fogo, fazer uma coisa para que não para mim. Rapaz, esse Daniel é polêmico mesmo. Gilmar é político, Matheus. Ele não vai assumir que o Botafogo será campeão. O Adailton Pereira, lá na corrente, está dizendo o seguinte: boa noite. Ótimo programa. É o Adalto Godinho assistindo vocês lá na corrente. Abraço para ele, que jogador do Ariabassa e também da equipe da Goiabeira. Um abraço aí pro Barroso. Abraço pro amigo Barroso, rapaz. Hoje deu certo, Barroso. Vai dar ele certo. Ele não perde no programa. Abraço para ele. Abraço para ele. E abraço pro Polêmico. Pior e também no Boa Esperança, que não perde um programa de esportivo. Gente, agora vamos falar de Copa Cidade, para encerrar o programa. Master. Eu vou aqui logo polemizar logo. Gilmar, quem ganha? Palmeira ou Rodoviária Master? Tem que ter opção. Vitória, empate. Não. Empate, vitória e derrota. Vitória do Rodoviário. Papito. Empate. Léo. Eu acredito que o Rodoviário, pelo futebol que ele jogou no último jogo, Matheus, acho que passa. E a sua? Pra mim, eu vejo sim de fora. Eu vou com o Papito, vou de empate. Meu amigo, quarta de final não é brincadeira, não. É um jogo complicado. Vou de empate. Então, 2 empates e 2 rodoviários, né? Tá certo?
Eu vou pegar no celular para daqui, quando a gente terminar as quartas, nós, acertei. Barcelona 2 tá aqui. empates, 2 rodoviários. Vamos lá. Pega o show, não tá bem caçando celular pra gente não perder aqui, porque a gente tem que mostrar, tá certo? Vamos lá. Jarbas, Léo, Gilmar, eu. Pronto. Empate, rodoviária, Gilmar rodoviária e eu empate. Domingo. Eu não vou não. Domingo agora não. Domingo vai ser o último. Vamos lá. Domingo. Deixa eu ver qual é o próximo jogo aqui. AP ou Corinthians 10? Gilmar. AP ou Corinthians 10? AP. Apito. Eita, jogo difícil. Complicado. Esse jogo é difícil. Depende do Marcelo, se ele tiver inspirado, tá? Marcelo. E o Juniel também. É. Eu ainda vou de AP ainda, tá? AP. Vou de Léo. AP. Matheus, aí, como diria um colega meu, nesse jogo eu vou de ambas. Eu acho que. Um de empate. Jogo de empate. Eu vou de AP. Jogo bem difícil também, isso aí. Certo. Vamos agora para o jogo mais esperado dessa fase. Ponte Nova e Barcelona. Gilmar. Ponte Nova e Barcelona. Rapaz, eu sou um eterno admirador da Ponte Nova, joguei pela Ponte Nova, fui campeão pela Ponte Nova de Master. Sempre torci, sempre admirei, mas isso nos tempos de Pelé. De lá para cá, eu venho perdendo um pouco a fé na Ponte Nova. A não ser que, como já foi citado aqui, tenha jogadores de fora. Tem um bom elenco? Tem, mas não vem se encontrando em campo. Eu acho que a Ponte Nova vai ficar fora dessas semifinais. Papito já joga no Ponte Nova, que esse de Real. Fernando Brandão, ele gosta de causar polêmica. Cara, eu sou jogador da Ponte Nova, lógico que eu vou botar quem? O Barcelona, cara. É doido, né? Ponte Nova é horroroso, cara. Eu jogo no time, eu sei disso. Nosso time é horrível, cara. Mas tem um porém. Camisa pé. Tem um porém. Além da camisa, tem o goleiro. Nós temos o Geo, que é pegador de pênalti. Cuidado aqui, né, galera? Tô armando um esquema pesado ali, viu? Júnior, meu amigo Júnior Fernando. Abraço pro Cássio, tá estando no programa aqui. Tá, Abraço pro Cássio. Fernando, Júnior. O EZ é mafioso, tu sabe disso. E eu vou entrar pra pagar a cerveja. Toda vez que só entro pra isso. Ponte Nova, passa. E Matheus, e mais uma vez espelhado pelo último jogo, que perdendo, o Ponte Nova conseguiu aquela virada lá estrondante ali. Eu acho que vai dar ambas aí também, viu? Vai matar. Duas equipes equilibradas. Rapaz, eu tenho um amigo do meu lado. Eu vou de empate também. Eu vou Rapaz, sai de cima desse. Gilmar, depois do jogo tem a barca. Eu posso ir pra barca, eu não barca do outro. Tchau, Mano, não pode botar a Barcelona não, que tá do lado aqui, mano. Vamos saquetar, Mas brincadeiras à parte, eu acho que vai dar empate com os dois times aí. Nos últimos dois jogos, tanto o último jogo do Ponte Nova como o último jogo do Barcelona, mostrou ser duas equipes fortes. Viu? Certo. Vamos agora aqui. Vamos pro último jogo das quartas, categoria livre. Que é o Master. Vamos pro livre. Já tá aqui agora o livre. Não, pro último jogo primeiro logo. Gilmar, quem passa? Santa Fé ou Ponte Preta? Santa Fé. Santa Fé. Papito. Santa Fé. Pode botar na banca e botar R$100 você ganha. Léo. Também, Santa Fé, pelo futebol que vem jogando, pela base que vem sempre jogando junto. Time que joga junto ganha sempre, Matheus. Então eu acho que o Santa Fé leva. Mesmo a camisa da Ponte Preta pesando, sendo a maior campeã de Pedro II, não é que a Ponte Preta seja ruim. É porque o Santa Fé hoje, para mim, ele está entre os 3 melhores times e os 3 melhores elencos do município de Pedro II. Pelo elenco que é um elenco que joga há 7 anos junto. Tá certo? E
Matheus, nós acompanhamos inúmeros jogos do Santa Fé esse ano, né? Muito. Vimos na Terra Dura o que ele foi capaz de fazer, aqueles torneios ali da Terra Dura. Vimos o que ele fez lá no Missão, nós acompanhamos vários jogos. Então, a gente não. Eu, particularmente, não é que eu torça pelo Santa Fé. Eu digo que o que eu vi o Santa Fé jogar, o que eu comentei sobre as vitórias, sobre o elenco que o Santa Fé tem, que há vários anos que eu acompanho e não vejo quase nada de mudança. 2 ou 3 jogadores a cada competição que eles fazem, mas o esqueleto, a base, eles sempre mantêm. É um time bom, acesso. E agora vamos começar aqui logo, o jogo de domingo, que vai ser, acho que para mim é o principal jogo até o momento na Copa Cidade. Missão e Rodoviária. Antes da gente, para final do programa, dizer nossos palpites, iniciar o programa, eu tenho que ter alguns comentários em relação a esse jogo. Para mim, tem um grande elenco, mas tem um porém complicado, porque eu vejo da seguinte forma. O time do Missão tem um jogo também em Cocal de Telha nesse mesmo dia, na Arena Itaperã. Muitas vezes sair prejudica muito o time. Por quê? No mínimo ele vai dividir o elenco, né? Ele vai perder uns 5, 6 peças da Copa Cidade, mesmo trem de fora. Mas eles sabiam no final que poderia correr esse risco, né? Agora sim, eu acho que abraçar 2 competições, você não consegue. Quem abraçar 2 competições em 2016, Copa Cidade e Rural. A gente quase perde o título de 2016. A gente quase perde pro Felipe na final. Por quê? Nós quisemos jogar uma Copa Cidade até as quartas. Na quarta-feira, a gente abandonou a Copa Cidade. A gente montou um time ruim para jogar contra o Vila União no sábado para poder priorizar a final no domingo do Ruralzão. Eu vejo que é complicado. Papiti, o que você acharia, o que poderia ser feito por Missão nessa situação? O que o Missão deve fazer para... Ele deve priorizar 2? Ele deve priorizar uma? O que deve ser feito nesse momento? Na minha opinião, se eu fosse o Davi, o Pastor, o Fernandinho, eu priorizaria aqui. Porque a casa, né? Pedro II. Eles já ganharam em Campo Maior, torneio bem grande. Já mostraram que lá, eu sei que lá o Lucas quer jogar lá, porque o artilheiro lá ganha R$500. E aqui em Pedro II até agora eu não vi falar em nada. Não tem, pessoal. Já soube que o Lucas quer jogar lá. Isso é uma informação, não é opinião. Já sei que ele quer jogar lá. Mas vai depender muito. Eles tiveram uma reunião ontem, no resultado da reunião. E se eu fosse o Pastor Davi, priorizava aqui. Campeonato local, já ganharam fora, ganha aqui. Só porque ganhar aqui não é assim não, né? Tem um outro time do outro lado também, né? Ele pode jogar completo, mas o Rodoviária tá do outro lado. E como o Gilmar estava falando aqui, olha, a gente está dando os palpites, não é que a gente torça para um e para outro. Não tem só a opinião da gente. Se a gente soubesse os placares que a gente jogava na banca, ela não vai ganhar dinheiro. Não é isso. E aí, Léo, o que é que Matheus, entrando nesse assunto, se for dividir o time, fica bem complicado, porque o Rodoviário também é uma equipe forte. Tem um elenco bom. Uma equipe que briga em qualquer campeonato. Você pode ter certeza, em qualquer campeonato que o Rodoviário chega, ele tá brigando pelas cabeças. Então, se for dividir a equipe, se eu também participasse da missão, eu faria a mesma coisa que o Jarbas. Eu daria prioridade à cidade, Pedro II. 2 motivos. A cidade maior, campeonato maior, e também porque a torcida do Missão tá toda aqui. Tenho certeza que quando viaja não leva a torcida. Então é melhor você jogar para a torcida e você jogar para fora. É complicado, cara. Gilmar, e aí? Que conceito daria parte nesse momento? O Davi. Priorizar Pedro II. Priorizar Pedro II. Um título intermunicipal é interessante? É sim. Mas o Missão acabou de conquistar um. Acabou de conquistar um título intermunicipal que nenhum outro time em Pedro II tem. Nunca passavam nem na fase de grupo. A Ponte Nova eu acho que participou desse... Não, né? é o Central. O Central foi o time que mais participou desse torneio lá em Campo Maior. E sempre viu o JB falando desse campeonato e jamais chegou, pelo menos, a uma semifinal. Então eu acho que seria, aliás, está na hora, né, do pastor Raimundo priorizar a competição de Pedro II, que é onde já tem temos seus aqui, fiéis, seus torcedores. Já temos aqui Pichula
vai pro Taperão. Pitilo não joga domingo. Ele aí mesmo botou na nossa mensagem. Eu não jogo domingo, vou pra Taperão. Matheus, e só para finalizar, falando aqui dessa questão de prioridades. Você ganhando aqui o campeonato aqui em Pedro II, Gilmar, você fica lembrado aqui o resto do ano, até o próximo. Aí você ganhando em Cocal de telha, ninguém vai nem lembrar quando passar a final do campeonato. Então é melhor você ficar com o título aqui dentro de casa, guardado, do que você almejar coisa em outro lugar. Eu vou dar minha opinião, essa opinião para nós, para o palpite de domingo. Se o Missão repartir os 2 elencos, ele pode até se conseguir os 2 resultados positivos, mas é um caminho ainda mais complicado de ser feito. Tá certo? Nesse momento. Porque o time que ele pega em Cocal é um time bom também. Time bom demais. E aqui ele pega o Rodoviário que tem camisa. A gente falou muito falando de Missão. O Rodoviária foi um time que saiu de um grupo pesado. O Missão não pegou nenhum time bom na primeira fase. O Rodoviária pegou Capelinha, Ponte Nova Clássico, Santa Fé O Clássico. grupo do Missão era um dos grupos mais fáceis. Se classificou com 12 pontos, foi 100% quase. E aí, meu amigo, 100%, aliás, quem vem calejado de pancada é o Rodoviário. Tá certo? Mas pra mim, eu sou franco e não peço segredo. O jogo domingo pra mim, com Missão ou não completo, pra mim é um jogo complicado e é um jogo difícil. E um jogo, quem vai ganhar, quem vai prestar e acompanhar o jogo. Empate. Gilmar. Independente de como ele venha, Missão. Já. Antes do placar aqui, eu vou dar um alô pro pessoal do Ponte Nova lá. Manda lá, Né? mande. Geo, a Deizinho, o Padedê, a Maria Helena, a filha do Geo, meus filhos lá, o Bernardo e o Kev. E também aí, só agradecer o espaço de vocês antes de terminar. E eu vou dizer que esse jogo vai para os goleiros. E isso que vai penalidades. Olha, o Cauã tá pegando muito. E o Batista sempre é um goleiro, né? O Batista é um dos melhores goleiros aqui da cidade, juntamente com o Geo. E o Cauã novinho tá surgindo. Penalidade, empate. Não tem pra onde ir, não, viu? Léo. Agora já vou pro outro lado. Eu vou na questão de jogo. Ou, como o Gilmar frisou aí, o Missão vem de 4 jogos e 4 vitórias. Mais de um grupo fácil. Já o Rodoviário pegou o grupo da morte. Ou jogava bola, ou não passava. Então eu vou de Rodoviário. Então ficou no empate. 2 empates, Rodoviária e 1 Missão, tá certo? Então a gente convida ao pessoal para acompanhar a nossa transmissão. Só para encerrar um pouquinho aqui, abraço amigo Daniel Ferreira da Manivela, aí não perde um programa. Confrontos definidos do Campeonato Master do Cancão. Corinthians 10, Palmeiras do Soares, Gama e Cancão, Capela e Terra Dura, Ômega e AP e DM Master e Ponte Nova. São jogos lá da Arena do Barros, lá, abraço pro nosso amigo Gonçalo, pro Topec, nosso amigo Maniel Manivela. Então, gente, esse aqui foi o Papo de Boleiro Cast, essa mesa redonda. A gente só vai voltar agora, terça-feira não tem. Vamos falar um curtinho de que mais. Vamos voltar agora só na terça-feira para a definição das semifinais, que a gente vai fazer uma análise dos 4 classificados do categoria livre, 4 classificados categoria master, e não vai ser nossos 4 não, vai ter o Nilton Oliveira, vamos convidar o Zé Nilton, Neto Santos, Tony Santos, vamos convidar o Robertão, convidar também o pessoal, alguém do Portal Pedro Siqueira, também falar do nosso Pico Kleber. Vamos fazer uma mesa redonda aqui para debater, tá certo? Como a Band faz, como a pessoa faz. Talvez não seja um estudo da Impar, vamos caçar um local e vamos fazer essa análise, tá certo? E assim também, e com fé em Deus, vamos também falar de Ruralzão, tá certo? Porque, consequentemente, quando for na semana semifinais, deve ter o primeiro arbitral. E Matheus, e também, só para finalizar a Copa Cidade, da Master como livre, Gilmar, Rodoviária se mostrou a melhor base de Pedro II, né? Com certeza. Com 2 times nas quartas de finais. Exatamente. Então é um time, Matheus, que não é de se jogar fora, né? Como diria o menino. Eu vou apostar minhas fichas no Rodoviário por isso. Manteve a base, conseguiu classificar os 2 times, tá brigando, pegou o grupo da morte e se classificou. Então, por isso meu palpite no Rodoviário. Certo. Papito. Então assim, a gente despede. Só para despedir aqui, falar pro Marco Vinícius, né? Gazeiro, gosto de polêmica. Marco Vinícius, ele manda de vez em quando a foto aí da Rodoviária no meu Instagram.
E a Ponte Nova foi que deu a classificação para eles, né? Tirando do Corinthians. Solta a polêmica, Marquinhos. Rapaz, Abraço, Marquinhos. Abraço, é meu parceiro. Tamo junto. os caras, as barcas eram grandes, né? Tinha umas barcas aí, tinha umas coisas aí, umas malas brancas, umas malas pretas. Ouvi dizer que teve. E umas as considerações finais, Gilmar. Agradecer às dezenas de pessoas que se conectaram aqui ao longo dessa hora e meia de programa, agradecer, prometer voltarmos aqui após a decisão da definição, melhor dizendo, das semifinais, quem vai enfrentar quem vai pegar quem, né? Então estaremos aqui novamente com uma roda maior, falando a respeito disso. Agradecer muito a você também pela iniciativa e, claro, agradecer ao Jarbas, ao Léo pela participação. Notícia quentinha, Lucas vai para a Arena Taperão também, viu? Tá certo? O nosso amigo Davi, abraço Davi lá Davi, cara, se possível, amanhã mande a lista de quem vai para Taperão e quem vai para a Copa Cidade. Só para nós ver, não vai divulgar. Não, só ver essa lista. Só analisar. E lembrar você também, Gilmar, abraço. Até pra gente apostar na banca, né? Apostar na banca lá. Gilmar, abraço pro Robson aqui, o Robson Paes, jornalista do Maranhão, ele que faz parte da rádio Itapetinga de Bequetimão, Maranhão, que vai amanhã retransmitir o sinal da Impacto entre Fluminense e Maranhão pela Série D do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Ok, desejar a todos uma noite abençoada e que estejamos aqui em breve novamente, nos encontrando pelos caminhos da vida. Com certeza. E destacar também a vocês, o mercado da bola do rural tá pegando fogo. Aqui tem 1.050 mensagens no grupo Polêmico Rural e é só sobre o mercado da bola, tá certo? Aqui tem um jogador que começa num time, no meio da mensagem tá em outro time e no final da mensagem tá em outro time, tá certo? Um abraço especial ao grupo Polêmico Rural e voltamos sempre, nos encontramos sempre pelo caminho do... Matheus, agradecer também a audiência também da nossa página, da Seleção de Pedro II, a galera que participou da nossa conversa aqui. E falar também, avisar para eles também que a gente pode participar também dessa próxima conversa, já com a definição das semifinais, como o Gilmar falou, e deixar todo mundo bem antenado na notícia. Então, muito obrigado a todos. É isso aí, voltamos nas semifinais da Copa Cidade com o Boleiro Cast especial. Deixa aí do jeito, Matheus, lá da...